Putin está furioso porque parece que sua guerra sem sentido na Ucrânia está tendo o efeito contrário ao que ele queria. Ele queria que os países se afastassem da OTAN, mas parece que cada vez mais países estão se aproximando da OTAN. A Coreia do Sul acabou de anunciar que enviará uma delegação à OTAN para compartilhar informações sobre o envio de tropas da Coreia do Norte para a Ucrânia. Além disso, parece que a Coreia do Sul agora está considerando enviar armas e oficiais para ajudar a Ucrânia a lutar contra as tropas norte-coreanas. Esta guerra não está indo exatamente conforme o planejado para a Rússia, mas parece que estamos cada vez mais próximos de uma guerra mundial. Então, aqui estão mais detalhes sobre como a Coreia do Sul está se envolvendo mais. Antes de continuar com os detalhes da notícia, inscreva-se no canal, deixe um like. Vamos continuar. A Coreia do Sul enviará representantes à OTAN para compartilhar informações sobre o envio de unidades da Coreia do Norte para apoiar a invasão russa da Ucrânia. Segundo o comunicado da presidência sul-coreana na segunda-feira, o presidente Yoon Sung-yeol e o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, conversaram por telefone em resposta ao envio, e Rutte solicitou que a Coreia do Sul enviasse representantes à OTAN. Isso ocorre após o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul confirmar a crescente cooperação militar entre Moscou e Pyongyang, embora, até agora, seja a única instituição oficial a fazê-lo. Rússia e Coreia do Norte estão negando o movimento, enquanto o Pentágono dos Estados Unidos ainda não o confirmou. O comunicado dizia que Yoon repetiu sua mensagem da semana passada de que a Coreia do Sul não ficará de braços cruzados enquanto o envio de tropas ameaça a paz na Península Coreana e no mundo. Ele também disse que a situação reafirma que a segurança nas regiões do Indo-Pacífico e do Atlântico estão inseparavelmente ligadas, enquanto pedia uma maior cooperação entre Seul e a aliança. O secretário-geral Rutte, segundo o comunicado, respondeu dizendo que a OTAN está pronta para cooperar ativamente com a Coreia do Sul neste assunto. Ele também publicou isso em sua conta após a chamada telefônica, dizendo que o envio de tropas norte-coreanas para lutar ao lado da Rússia na Ucrânia marcaria uma escalada significativa. Segundo o comunicado, os dois líderes também concordaram em acelerar o processo para incluir a Coreia do Sul no sistema de coleta e exploração de informações em campo de batalha da OTAN, o chamado BISIS. Isso permitiria que ambas as partes compartilhassem informações de maneira mais segura e eficiente. E agora, antes de falar sobre por que os presidentes da Coreia do Sul disseram que não podem ficar de braços cruzados enquanto a Coreia do Norte causa caos no mundo, temos que falar sobre o quão desesperador é isso para Putin. Como Putin diz, a Rússia tem o segundo maior exército, o segundo exército mais forte do mundo, certo? Como pode um grande país, uma grande força militar como a Rússia, estar implorando a Coreia do Norte por tropas? Quão mal está indo essa guerra para a Rússia, a ponto de ter que recorrer a um país como a Coreia do Norte em busca de ajuda? Aqui estão mais detalhes sobre quão mal está para a Rússia. O segundo ponto que eu faria é que essas forças norte-coreanas não são testadas. Não acredito que tenham lutado em uma guerra. Eles não lutaram no exterior. Meu pensamento imediato é: quantos deles vão desertar para o Ocidente quando chegarem à Ucrânia? Eles nunca estiveram fora da Coreia do Norte antes. Levaram uma vida muito protegida. E parece-me que há um elemento de gesto, política nessa guerra. Publicidade para a aliança entre Coreia do Norte e Rússia, talvez. Bem, não é uma aliança, mas é preocupante. Por outro lado, há indicadores que fazem pensar que, talvez, isso possa ser algo que, a médio prazo, beneficia a Ucrânia. Porque mostra, você sabe, desespero por parte dos russos. Quero dizer, quem em circunstâncias normais convidaria soldados de outro continente que são completamente inexperientes, que nunca foram vistos fora da Coreia do Norte, que não têm experiência em lutar em uma guerra terrestre? São, francamente, uma incógnita. Agora, tenho certeza de que a maioria de vocês já conhece a situação entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Eles têm uma das fronteiras mais militarizadas do mundo. A principal razão é porque a Coreia do Norte atacou a Coreia do Sul nos anos 90 sem motivo algum. O objetivo da Coreia do Norte era conquistar militarmente a Coreia do Sul e unificar a Península Coreana sob o regime comunista norte-coreano.
milhões de vidas se perderam nesta guerra e, no final das contas, ao fim da guerra, as fronteiras basicamente não mudaram. Pior ainda, nenhum tratado de paz foi assinado. Isso significa que os países ainda estão em guerra. Mas uma coisa mudou drasticamente. Na época da Guerra da Coreia, ambos os países tinham PIBs e economias relativamente semelhantes. Mas agora, a Coreia do Sul superou drasticamente a Coreia do Norte. De fato, o PIB nominal da Coreia do Sul é aproximadamente 60 vezes maior que o da Coreia do Norte. Suponho que o capitalismo funcione, afinal. Isso significou que a Coreia do Norte realmente teve que construir muros e cercas para manter as pessoas dentro. Assim tem sido a situação em sua fronteira desde então. Ouça por si mesmo. Há uma história, não há, de que a guerra nunca terminou completamente entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Tem havido apenas esta paz tensa por mais de 70 anos. Quão tensa é? Bem, é muito tensa quando você olha para o tipo de coisas que ambos os lados dizem uns aos outros. Mas, por outro lado, já se passaram mais de 70 anos desde o fim da Guerra da Coreia. Então, acho que isso te diz que, por baixo de tudo, há um tipo de estabilidade extremamente instável e tensa nisso tudo. Quero dizer, a Península Coreana está em paz há muito mais tempo do que, digamos, os Balcãs, ou as Ilhas Malvinas, ou muitos outros lugares no mundo. Mas ao mesmo tempo, você sabe, o tipo de linguagem usada e a densidade extremamente concentrada de armamentos e tropas de alta tecnologia em uma área muito pequena, é claro, é motivo de alarme. A Coreia do Sul está extremamente preocupada com a ajuda da Rússia ao exército norte-coreano com armas e tecnologia. Recentemente, a Coreia do Norte aumentou as tensões em suas fronteiras. Além disso, a Coreia do Norte acaba de declarar a Coreia do Sul como inimiga do Estado. E agora, como vimos com a invasão da Ucrânia por Putin em 2022, os ditadores não precisam de uma razão para invadir outro país. Então, é melhor estar preparados com antecedência do que esperar por um exército invasor. E é exatamente isso que a Coreia do Sul está fazendo. Eles disseram que não ficarão de braços cruzados enquanto a Rússia torna o país mais inseguro. Até onde podemos supor, e a Coreia do Sul também, sobre as duas nações para que a Coreia do Norte envie tropas? Bem, acho que haverá uma escala de mais provável a menos provável no tipo de retorno que a Rússia proporcionará. Acredito que o mais provável será algo como moeda forte. Isso é algo que os norte-coreanos sempre têm em falta. Eles vão receber como pagamento pelo uso desses soldados, mas também pelos salários dos norte-coreanos que já estão trabalhando na Rússia, na Sibéria e na Ucrânia ocupada. Então, acho que isso é muito provável. Acredito que também seja provável que exponham os norte-coreanos às lições da guerra moderna, tanto por meio de sua participação pessoal, quanto por relatórios. Provavelmente serão coisas como a transferência de tecnologias, sejam drones, como reduziram seus tempos de cadeia de eliminação, ou como treinaram seus próprios soldados em diferentes formas de táticas para a guerra. E também acho possível que possam fornecer aos norte-coreanos as lições que os russos obtiveram ao explorar armas ocidentais capturadas. Quero dizer, os russos têm um programa para capturar e explorar todas as armas ocidentais possíveis que foram entregues à Ucrânia, então podem compartilhar essas lições. Acho que é menos provável que compartilhem lições que permitam aos norte-coreanos melhorar a precisão e a confiabilidade de seu arsenal nuclear e das armas de entrega nuclear. Quero dizer, até os russos, acredito, não são loucos o suficiente para dar a alguém como Kim Jong-un uma capacidade melhor de implantar armas nucleares. Não sei como a Rússia veria isso como o melhor para seus interesses. Eles são signatários do Tratado de Não Proliferação, e acredito que provavelmente pensariam duas vezes antes de fazer isso. Não sei se isso significa que definitivamente não farão, mas provavelmente é uma das transferências técnicas menos prováveis que os russos poderiam realizar. Até agora, apenas a Coreia do Sul respondeu a essa notícia sobre tropas norte-coreanas lutando pela Rússia na Ucrânia. Na verdade, ontem saiu uma foto, junto com a notícia de que as tropas russas no leste da Ucrânia hastearam a bandeira norte-coreana ao lado da tricolor russa. À medida que mais e mais países confirmam que as tropas norte-coreanas estão em solo ucraniano lutando pela Rússia, podemos esperar uma reação cada vez mais dura por parte do mundo.
porque esta é a primeira vez que um terceiro país envia tropas para lutar nesta guerra. E como disse o presidente Zelensky, isso pode ser o primeiro passo em direção a uma guerra mundial. Isso significa que outros países, como a OTAN e o Ocidente, sabem que, se não reagirem de forma adequada, mais e mais tropas norte-coreanas virão para ajudar a Rússia. E isso é algo que Putin precisa desesperadamente, porque o exército russo está perdendo homens a um ritmo sem precedentes. Nesse ritmo, ou haverá uma segunda mobilização na Rússia, ou Putin precisará de soldados estrangeiros para lutar em sua guerra sem sentido. Uma segunda mobilização é algo que Putin não pode se dar ao luxo de fazer agora, especialmente quando a percepção pública contra ele está mudando na Rússia. Na verdade, recentemente, uma personalidade famosa da televisão pediu a renúncia de Putin devido ao que aconteceu em Kursk. Os russos estão pedindo a renúncia de Putin, e agora um dos maiores apresentadores de televisão da Rússia na televisão controlada pelo Estado pediu ao comandante-chefe Putin que renuncie. A imprensa russa está relatando isso porque, de fato, é um grande assunto. A Russia One, ou acredito que Channel One Russia, é uma emissora de televisão estatal russa, e este programa é, de longe, o maior da Rússia. O apresentador Solovyov, estou certo de que pronunciei errado, mas ele é uma das maiores personalidades, se não a maior, na Rússia. E agora ele está pedindo a renúncia de Putin. É necessário também nomear aqueles que entendem como fazer isso de maneira eficaz, rápida e clara. E não importa em que ministério trabalhem ou como se chamam. Não me importo com a cor do gato. O importante é que ele pegue ratos. Então, passemos a soluções concretas. Se isso exigir a renúncia do comandante supremo, bem, como dizem meus amigos, eu entendo isso. Bem, não tenho um salário para tomar decisões assim, mas ainda assim, tomemos o melhor que tivemos na experiência de grandes epopeias e atuemos usando os métodos necessários para fazer isso aqui e agora. Está bem, então, rapidamente, vou reproduzir isso novamente, mas sem a tradução para o inglês, porque quero que vocês ouçam a reação do público e a reação do co-apresentador ao redor. Novamente, este é, de longe, o maior canal da Rússia, o maior programa da Rússia. E você pode ouvir o co-apresentador ficar chocado assim que ele diz que, se isso significa a renúncia do comandante supremo, que assim seja. Isso é um grande assunto porque, na Rússia, não existem meios de comunicação independentes. Agora, Putin sempre teve um controle rígido sobre os meios de comunicação desde que se tornou presidente. Mas, desde que a invasão da Ucrânia começou em 2022, ele fechou qualquer estação ou canal que fosse remotamente crítico a ele. Então, o fechamento dos últimos meios de comunicação independentes importantes que operavam na Rússia, junto com maior restrição ao acesso a notícias internacionais em favor da mídia estatal russa. Junto com a violência estatal e a repressão política, a propaganda é uma das ferramentas mais eficazes do Kremlin para controlar e manipular a sociedade russa. Isso significa que qualquer coisa que os russos vejam, qualquer noticiário ao qual os russos assistam, vem diretamente do Kremlin e é aprovado pelo Kremlin ou por alguém de alto escalão. Porque eu suponho que o clipe que acabamos de ver, em que o apresentador pede a renúncia de Putin, não foi aprovado por Putin, mas por outra pessoa. Desde que a guerra começou, os apresentadores de notícias e os anfitriões de programas de entrevistas na Rússia têm duas opções. Ou falam a favor da guerra, a favor de Putin, ou não falam de jeito nenhum. Dá para sentir que essas pessoas têm medo de expressar o que pensam. Ninguém tem permissão para expressar sua opinião na televisão nacional na Rússia. Agora, o grande motivo pelo qual todos estão falando contra Putin neste momento é porque a guerra está indo terrivelmente mal para a Rússia. Claro, isso não é novidade. Vocês sabem, eu sei, todos sabemos. Mas o povo russo não sabia até recentemente. Desde 6 de agosto, com a invasão de Kursk, o Kremlin tem tido dificuldades para controlar as notícias dentro da Rússia. 200.000 pessoas tiveram que ser evacuadas da região, e essas pessoas estão expressando o que pensam e compartilhando o que viram. Além disso, a Ucrânia continua atacando refinarias de petróleo russas, depósitos de munições russos, e recentemente até atacaram a própria Moscou.
onde o aeroporto teve que ser fechado e as pessoas estavam em pânico em uma das maiores cidades da Rússia. Tudo isso está causando problemas para Putin que ele não havia enfrentado até agora, e é por isso que a dissidência está crescendo. Se aplicada pressão suficiente, ele se romperá, cairá, desmoronará. E o que vemos na Rússia são, na verdade, 3 pontos de pressão diferentes. Um desses pontos de pressão, e acredito que o mais importante, é a economia. Por que isso é significativo? O fato é que se apenas um pequeno número de pessoas deixar de pagar seus empréstimos e esses valores se tornarem incobráveis, há evidências significativas de que os bancos russos não conseguirão lidar com isso. E a economia russa em si não poderá lidar com a situação, porque neste momento, a bolha imobiliária que se formou ao dar dinheiro fácil para comprar propriedades vai estourar. Isso pode gerar problemas significativos. A inflação real na Rússia provavelmente está acima de 24%. Muitas estimativas apontam que ela pode estar em torno de 30%. Putin, tudo o que está fazendo agora só piorará a situação, pois ele está imprimindo dinheiro para programas nacionais na Rússia, incluindo o esforço de guerra. Portanto, as outras 2 áreas que considero realmente importantes aqui são a política e o ângulo militar. Quando falo de política, refiro-me ao que está acontecendo dentro do Kremlin. Não tenho ilusões de que o povo russo se levantará e marchará até o Kremlin para exigir democracia. Mas acredito que há pessoas ao redor de Putin, principalmente a classe oligárquica, que estão pensando em seus próprios interesses. Eles reconhecem que Putin completará 72 anos no próximo mês. Eventualmente, ele morrerá. E quando ele morrer, as várias facções da oligarquia estarão competindo entre si para ver quem tomará o poder. E por causa disso, se você é um oligarca e está do lado da facção perdedora, sabe que é pouco provável que consiga chegar ao poder nessas circunstâncias. Você entende que, uma vez que seus inimigos assumam o poder, eles vão eliminá-lo, vão liquidar sua família e tomar todos os seus bens. Então, se você quiser ser estrategicamente inteligente, faz sentido eliminar Putin por conta própria, encerrar seu regime e colocar as suas próprias pessoas no comando. Mas a única maneira de isso realmente acontecer é se houver uma aliança com o exército ou com os serviços de inteligência, preferencialmente com ambos. No caso da Rússia, sabemos que há uma chance, com base em precedentes históricos, de que o exército russo simplesmente colapse, onde os soldados parem de lutar e desertem. Isso pode acontecer, especialmente se a economia se tornar um desastre ou se houver uma hiperinflação, de modo que os soldados não recebam mais seus salários ou não possam sobreviver com o que ganham. Por outro lado, essas pessoas, esses oligarcas, sabem que precisam se alinhar a alguém dos serviços de inteligência militar, e o exército pode ser um ótimo ponto de partida. Atualmente, o exército está sendo humilhado por Putin. Putin os retirou da contraofensiva em Kursk, que é o oblast na Rússia ocupada pela Ucrânia. Ele colocou o FSB, o eterno inimigo do exército, no comando da operação, o que é realmente um insulto. E além disso, Putin fez algo ainda pior. Ele agora permitiu que o FSB prenda e detenha vários oficiais superiores do exército russo por corrupção. O fato é que todos no exército russo, em níveis superiores, assim como nos serviços de inteligência, estão envolvidos em corrupção. Agora, isso está sendo aplicado de forma seletiva, como era de se esperar. Mas, novamente, se você é um general e percebe que também será pego em algum momento, questionando as aquisições duvidosas que você fez, agora você tem um motivo para agir em seu próprio interesse e contra Putin e os serviços de inteligência. Assim, se você estiver alinhado com outros para fazer isso, poderá tentar derrubar o governo. E isso não é tão radical quanto muitos podem pensar. Um exemplo simples é o de Prigozhin, o chefe do grupo Wagner, que entrou na Rússia no ano passado. O que vimos foi um colapso dramático dos serviços de segurança russos. Vimos que os guardas de fronteira não fizeram nada para impedir Prigozhin. As tropas chechenas, que Putin enviou para proteger a Rússia de Prigozhin e seus homens, também falharam. A Guarda Nacional não fez nada. E o próprio exército, quando Prigozhin chegou a Rostov, onde fica o comando sul do exército russo, os generais saíram e tomaram café com ele. Conversaram com ele na rua. Eles sabiam muito bem que ele estava vindo.
Eles poderiam ter ordenado um ataque aéreo 20 quilômetros antes de ele chegar à cidade, mas decidiram não fazê-lo. Em vez disso, preferiram tomar café com ele e tentar persuadi-lo. E a razão é simples: por que não o mataram se tiveram a chance? Ou pelo menos o prenderam? A resposta é simples: eles mesmos não têm certeza de quanto tempo mais Putin ficará no poder. E eles realmente não podiam ter certeza. Talvez Prigozhin tivesse sucesso. Talvez ele fosse derrubar o governo. E se isso acontecesse, o que seria de nós que tentamos impedi-lo? Então, era melhor simplesmente ficar de fora e fazer muito pouco. Se voltarmos ao sentido político novamente, as pessoas mais poderosas do governo russo durante toda a saga de Prigozhin permaneceram em silêncio. Eles mesmos também tinham dúvidas sobre o que viria a seguir. Então, olhando para o futuro, acho que a Rússia está muito mais perdida do que reconhecemos. Até agora, tenho certeza de que havia elites, líderes do FSB e líderes militares que não gostavam de Putin e teriam adorado tirá-lo do poder. Mas isso teria sido um grande risco para eles, porque o público russo não se importava com Putin. Então, mesmo que organizassem um golpe e de alguma forma tivessem sucesso, o que já era um risco enorme e um evento de baixa probabilidade, eles não conseguiriam manter o poder, porque o povo russo não se importava com Putin. Mas agora o povo russo está começando a duvidar da capacidade de Putin de governar o país. Isso pode criar uma oportunidade para qualquer um que esteja disposto a correr o risco de se livrar de Putin. Claro, vimos o que aconteceu com Prigozhin. Então, ainda é um risco enorme. E você não pode simplesmente parar no meio do caminho e dar meia volta esperando que tudo fique bem. Esse é um grande ponto que muitos especialistas não estão percebendo. Muitas pessoas estão avaliando a atual invasão apenas com base nos ganhos e perdas territoriais. Mas, na verdade, esse não era o único objetivo da invasão. Essa não era a única matemática que os ucranianos fizeram ao executar essa invasão. Eles estavam considerando múltiplos pontos de vista diferentes, e um deles era levar a guerra ao povo russo. Colocaram pressão sobre Putin. Também se tratava de mostrar ao Ocidente que as linhas vermelhas de Putin não passam de blefes grandiosos, porque já se passaram quase 2 meses e nada aconteceu. A Rússia se tornou o primeiro país com armas nucleares a ser invadido. Putin se tornou o primeiro líder russo desde a Segunda Guerra Mundial a ser invadido e perder território russo. E nada aconteceu. Todo o discurso sobre armas nucleares são apenas grandes blefes para afastar o Ocidente de ajudar a Ucrânia. E não sou eu quem diz isso. Sou apenas um cara com um sotaque estranho. Mas generais militares experientes estão argumentando o mesmo ponto. Ouça você mesmo de Ben Hodges. Vejo 3 principais conclusões até agora. A primeira é que mudou a narrativa sobre a inevitabilidade da vitória russa. A Ucrânia mostrou que tem a capacidade de derrotar as forças russas, de entrar na Rússia. E acho que essa é uma parte importante da narrativa sobre a guerra. A segunda coisa que eles fizeram, é claro, foi criar um dilema para o Kremlin. O Kremlin agora tem que pensar: eles tentam eliminar essa cabeça ucraniana na direção oposta? Ou eles a deixam e mantêm o foco em Pokrovsk e Volodar? Ou podem fazer as duas coisas? E obviamente isso causa problemas logísticos, assim como, acredito, também problemas internos para o Kremlin. A terceira coisa, e talvez a maior conclusão para mim, é que os ucranianos mostraram que o que a maioria das pessoas assumia ser uma linha vermelha gigante, entrar na Rússia com forças militares, de alguma forma levaria a uma escalada por parte da Federação Russa. E, evidentemente, os russos não têm intenção de usar uma arma nuclear. Os ucranianos chamaram o blefe deles. E deveríamos parar de nos deixar dissuadir por esse medo excessivo de que a Rússia possa, de alguma forma, escalar. Putin pode sentir a pressão crescendo sobre ele. E é por isso que está reagindo. Por isso ele literalmente mudou a lei russa, para mostrar ao Ocidente, para mostrar à OTAN e ao mundo que não tem medo de usar armas nucleares. Mas, na verdade, isso não muda nada. Ele é um ditador. Se quisesse lançar uma arma nuclear, não precisaria da lei russa para respaldá-lo. Ele pode simplesmente lançar as nucleares. Tudo isso foi apenas um show para o Ocidente, para o público ocidental.
especialmente para os cidadãos dos Estados Unidos de América e da Alemanha, porque esses são os dois países que estão segurando a Ucrânia, que ainda não deram permissão para que a Ucrânia ataque dentro da Rússia usando armas da OTAN. E Putin percebe isso. Ele entende que todos os blefes que está fazendo, de fato, estão funcionando. Mesmo que não impeçam o Ocidente de ajudar a Ucrânia, no final das contas, eles estão retardando a resposta da OTAN, a permissão da OTAN para a Ucrânia. E isso é algo útil para Putin. Isso é algo que o mantém no poder, talvez por mais um mês, mais um ano, sabe? Apenas prolonga o seu tempo no poder. Qual a sua opinião sobre este assunto? Deixe seu comentário. Obrigado por assistir a todo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe like, deixe seu comentário. Até breve.